Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Patrocínio Star Plus. Star Plus é um novo jeito de ver esportes. Saiba mais em starplus.com e assine já. Olá, muito bom dia. Está começando agora o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 27. Ele está de volta, Jamil Chad, férias prolongadas, né? Foi passear, foi para a praia, deu uma passadinha pela Itália, pela Escócia, para acompanhar umas coisinhas, né, Jamil? COP e Bolsonaro e não sei o quê. Levar tapão na orelha, né? E Obama apanhar. Quem mandou? Quem mandou mexer com o presidente? Olha lá. Tá vendo? Levou tapa na orelha, tá vendo? Olha aí, agora vai reclamar lá na ONU, literalmente. Não é? Grande Jamil Chad, é um orgulho, amigo, acompanhar o teu trabalho à distância. Sentimos tua falta aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras, mas agora o Jamil está de volta para conversar sobre coisas mais mundanas, tipo futebol, e tipo o nosso assunto do dia, o clássico catalão, Barcelona e Espanhol, que será disputado no próximo sábado, no Camp Nou. E por isso, temos a presença aqui de um convidado muito especial, Joaquim Piera, correspondente do Diário Esporte, que é o principal jornal esportivo lá da Catalunha, de Barcelona, um dos principais da Espanha e da Europa, sempre uma referência para a gente saber as notícias do Barça, as contratações, quem pode chegar, quem não vai chegar, e tudo que envolve o gigante Barcelona e também o Espanhol, que sempre ganha algumas páginas, e a gente vai falar sobre esse desnível de tamanhos, né? Esse derby que é talvez o derby mais desequilibrado do futebol mundial entre Barcelona e Espanhol ao longo da próxima hora aqui no Futebol Sem Fronteiras. Antes, meu caro Jamil Chad, como é que foram as férias aí? Tudo bem? Tudo tranquilo com você, meu amigo? Tranquilo, meu caro. Férias sempre é bom, né, Júlio? A gente descansa, toma caipirinha, vai dançar forró. É uma coisa espetacular. Esse é o objetivo das férias. Pena que elas não aconteceram. Mas tudo bem, um dia acontece. Não acontece há uns 10 anos, né? Há uns 20 anos que não acontece. Faz 20 anos que eu fico esperando, mas elas vão acontecer, eu sei. Sabe que eu tenho trabalhado aqui num plano diabólico para fazer isso aí acontecer, mas isso é uma longa história. A gente deixa para outro dia. Eu vou te contar uma história antes de a gente entrar dessa história falar do derby, eu vou falar de um filme. Posso falar de um filme, Júlio? Lógico. Aí eu vou perguntar para o Joaquim se é verdade. Javier Bardem, né? o ator espanhol, eu não me lembro do nome do filme, sinceramente, mas ele aparece num filme em que ele é o loser, ele é o perdedor na sociedade, né? Não só pessoalmente, ele representa o perdedor. Ele é drogado, o apartamento dele está sujo, a mulher dele deixou ele, os filhos odeiam ele e tal, tudo isso. E, além de tudo, ele torce para o Espanhol, né? Quer dizer, é tão perdedor que até um time que o roteirista do filme colocou para ele torcer é de perdedor. Mas eu te pergunto, Joaquim, foi sempre assim? Como é que é essa história exatamente do Espanhol? Essa história do Espanhol está relacionada com a derrota ou ela está relacionada com algum outro acontecimento? Eu ia dizer espanhol, mas melhor dizer catalão. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Eu te responderia o que falou o antigo prefeito de Barcelona, Xavier Trias, que, sendo prefeito, falou que era uma desgraça ter um genro do Espanhol. É isso que ele falou, estando no cargo. Então, imaginem em qualquer cidade brasileira, qualquer prefeito que fale isso sobre um time da própria cidade. Não, na verdade, a história... Coitado do genro também, né? Eu fico pensando no genro. Na verdade, a história do Barça e do Espanhol chega a um ponto que o Barça vira o que todo mundo sabe que é, uma superpotência mundial no mundo do futebol, e o Espanhol não acaba acompanhando. É certo que a história do Espanhol tem
episódios, alguns deles trágicos, esportivos e pessoais, podemos dizer assim, que marcam muito a história nos últimos, por exemplo, 30 anos. O espanhol, no momento que chegou, que ele podia dar essa subida de patamar, alguma coisa aconteceu. Exemplo, na parte esportiva, o ano 88, o espanhol chega na final da Copa da UEFA, da Taça da UEFA. Tinha eliminado o Milan de Arrigo Sacchi, tinha eliminado o Inter de Milão. Chega na final, jogo de ida em Sarriá, espanhol 3, Bayer Leverkusen 0. Chega na volta na Alemanha, o que acontece? O espanhol perde 3-0, vai nas penalidades e perde a Taça da UEFA. Isso criou um trauma absoluto. Já na década dos 90, a causa de problemas financeiros, que depois podemos ir falando sobre isso, o espanhol tem que vender o seu estádio, o estádio de Sarriá, situado nas zonas mais nobres de Barcelona, no bairro de Sarriá. Vai jogar aonde? No Estádio Olímpico de Montjuïc, lá em cima da montanha, torcedor não gosta. Finalmente consegue construir seu estádio fora de Barcelona, na área metropolitana, o ano 2009. Que acontece um mês da inauguração, o seu capitão Dani Jarque morre de um infarto quando estão fazendo a pré-temporada na Itália. Então você vai vendo que é uma sequência de episódios dramáticos que marcam muito a história do espanhol. E outro tema, quando chega a morte do Dani Jarque, que era um zagueiro, que o espanhol era um zagueiro saído das categorias de base do espanhol e que torcia para o espanhol. Eles achavam que era o jogador que colocaria também o clube nesse outro patamar. Isso acontece, o falecimento dele em 2009. Um detalhe, não sei se se lembram quando Iniesta marca o gol que dá o título da Copa do Mundo, né, em Sudáfrica, ele mostra a camisa de quem? Do Dani Jarque. Em homenagem ao Dani Jarque. Ele levanta a camisa da Espanha e tem uma homenagem escrita à mão, né? À mão. Em homenagem ao Dani Jarque. Eles jogaram juntos em base de seleção espanhola, né? Exatamente, e eles tinham sido rivais nas categorias de base entre o Barça e o Espanhol. O Dani Jarque falece no mês de agosto de 2009. O Espanhol, em 2007, volta a chegar na final da Copa da UEFA. Na final, em jogo único, em Glasgow. Contra quem? Contra Sevilha, né? Mas ainda não era esse Super Sevilha da Europa League, da UEFA. O ano anterior tinha ganhado o título, o espanhol joga melhor que o Sevilha naquela final. E naquela final, Dani Alves está jogando, por exemplo, no Sevilha, e o espanhol perde nas penalidades. Então, assim, você vai vendo que o espanhol, quando, como se chama em espanhol, quer aparecer com a cabecinha de alguém, a vida dá um maçaço na cabeça dele. Não necessariamente o Barcelona, né, é quem dá essa cacetada na cabeça deles. Simplesmente as coisas aconteceram de uma maneira. A gente vai resgatar a própria história do espanhol, né? Como é um clube que se chama Espanhol na Catalunha. A gente já tratou aqui do independentismo catalão em outros episódios do Futebol Sem Fronteiras. O Jamil, você não deve saber, Joaquim, mas o Jamil, que nessa semana, o Jamil está de ressaca, porque o Jamil ele é um torcedor do São Paulo, que ontem ganhou de 3-0 do Palmeiras e se livrou do rebaixamento. O Jamil mandou um WhatsApp para o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, hoje, falou: graças, obrigado, Abel, por botar o time reserva, graças a Deus e tal. O Abel foi o melhor técnico do São Paulo esse ano, né? Não, desse ano não. Desse ano não. Década, né? Não é? Então, tirou o São Paulo da fila e tirou o São Paulo do rebaixamento. Quer dizer, é melhor o Abel ganhar a Libertadores mesmo, senão os palmeirenses não vão gostar muito. Vai ter uma plaquinha no Morumbi já. Exato. O grande técnico do São Paulo em 2021 foi o Abel Ferreira. Mas não é só isso. Para completar o êxtase, o Jamil Chad é suíço, né? E a Suíça se classificou para a Copa do Mundo em cima da Itália. A gente vai falar um pouquinho de eliminatórias europeias também no final do nosso podcast de hoje. Itália e Portugal lá na repescagem, Uruguai numa situação muito difícil aqui na América do Sul, e a Suíça do Jamil Chad classificada. E o Barcelona, lógico, porque com a chegada do Xavi, do Daniel Alves,
que o Jamil queria que ficasse no São Paulo, mas ele acabou indo para o Barcelona e ele até se ofereceu para pagar uma parte do salário do Daniel Alves, mas o São Paulo não aceitou. Exato, com contas. O Jamil tem conta na Suíça, sempre falo isso. Mas o Jamil ele é casado com uma catalã, Joaquim, é casado com uma catalã, então ele sabe tudo de Barcelona, de Catalunha, e contou para a gente aqui bastante sobre o independentismo, mas eu vou querer te ouvir muito sobre isso, porque o espanhol, caramba, é real e é espanhol, né? Então, como é o espanhol, o que significa o espanhol dentro desse mundo catalão e de discussão independentista, enfim, e por aí vai, sendo que o Barcelona se coloca justamente, sempre se colocou como um clube quase porta-voz desse sentimento, né, do catalanismo, talvez o maior porta-voz, né? Agora, antes da gente falar sobre tudo isso, eu queria dar um dado que mostra como esse derby ele é desequilibrado ao longo da história. Desde que começou a ser disputado o Campeonato Espanhol, a Liga Espanhola, o Espanhol acabou na frente do Barcelona. O Espanhol nunca foi campeão e acabou na frente do Barcelona 3 vezes. Em 1933, até me perdi aqui, ó, em 1900 e... Nossa, a última foi aqui, ó, 1930. A última foi em 1900 e... Olha só que ficou difícil com os quadradinhos aqui que eu tinha. Aqui, ó, 1940, 1933, 1940 e eu pulei 1934. 33, 34 e 40. A última vez que o espanhol chegou na frente do Barcelona em um campeonato espanhol foi em 1940. E o espanhol tem... Que não é casualidade esse ano. Que não é nenhuma casualidade, porque quando volta o Campeonato Espanhol, depois da Guerra Civil Espanhola de 36 ao 39, o Barça é depurado politicamente, tem um livro magnífico sobre isso, e o Espanhol, a diretoria do Espanhol estava muito alinhada aos vencedores da Guerra Civil. Então, o Espanhol, no ano 40, ganha a Copa do Generalíssimo, e no ano 41 chega na final e perde contra o Valência. Então, não é nenhuma casualidade que fosse nesse ano que o Espanhol ficou na frente do Barcelona. E outro aspecto, no clássico, no derby desse final de semana, o Espanhol e o Barça chegam igualados a pontos com a estreia do Xavi como treinador do Barcelona. Se o Espanhol ganhar no Camp Nou, vai carimbar essa volta do Xavi agora como treinador e vai ficar na frente do Barça no campeonato, que isso praticamente é um título para o espanhol. Não? Isso que eu ia falar. Pode acabar o ano já, né? Não precisa continuar o ano depois. Eles podem dar por encerrado essa festa. Tem um amigo, né? Eu tenho um amigo, Joaquim, corrige se é verdade isso, mas tem um amigo meu que mora ali, mora perto de Montjuic, inclusive, e diz que ele torce para o espanhol, faz os filhos vestirem a camisa do espanhol, eles vão para a escola com a camisa do espanhol, etc. E ele diz que torcer para o espanhol é uma questão de caráter, de formação de caráter. Né? Na verdade, os torcedores do espanhol falam que é contra-poder, contra-cultural. Isso. Na verdade, o espanhol, como acontece com muitos clubes brasileiros, quem está segurando a torcida só vem por via familiar. O que acontece, não agora, nessa situação atual do Barça, mas no Barça do Guardiola, do Messi, teve muitas deserções de crianças. Eu conheço um caso que não queriam ir na escola com outra camisa que não fosse a camisa do Barcelona e do Messi, não? Mas peraí, então, assim, tem uma deserção na tua família, não tem, Joaquim? Não exatamente. Temporariamente, o meu não, pai... Inaceitável conte mais. Inaceitável isso, temporariamente, o meu pai foi sócio do Espanhol. Mas dos 3 filhos, 2 gostavam de futebol, um muito, que sou eu, e o meu irmão mais novo e eu somos torcedores do Barça. Eu, fanático, roxo, coloque o adjetivo que você quiser. Mas por esse passado periquito do meu pai, eu
Eu tenho uma não simpatia, mas sim que vejo o espanhol desde um ponto de vista que talvez a torcida do Barça simplifica muito. O exemplo do meu pai é o exemplo que acontecia bastante na década de 60, 70. Sempre, até agora, a tabela do Campeonato Espanhol que é assim, Barça joga em casa, Espanhol fora, quando o Espanhol está na primeira divisão. E ao contrário, acontece igual com o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Tinha um número significativo de pessoas que eram sócios do Barça e do Espanhol. Essa semana, um sócio do Barça recebeu a honra, tal, porque estava 75 anos como sócio do Barça. O João Laporta entregou lá uma menção e tal, mas ele também faz 75 anos que é sócio do Espanhol. Então, as pessoas que gostam de futebol, era habitual ser sócios dos dois clubes. E ir nos dois jogos. Exatamente, porque você consegue ir a ver jogo do Campeonato Espanhol cada final de semana, no horário tradicional do jogo na Espanha, que primeiro era domingo às 3 da tarde, e depois, já na década de 80, era domingo às 5, a hora sagrada do futebol. Domingo, 5 da tarde. Depois chegou as televisões e chegou ia falar zorra, mas não vou falar, essa confusão de horários que tem jogo. Não, aí agora. Tem que transmitir para a China, aí tem que transmitir em horário nobre para a China, dá nisso. O dono do espanhol, ele é chino. Por isso que eu estou falando. Se você tem que transmitir o jogo para a China, obviamente... Agora, me conta uma coisa, Joaquim, aproveitando que a gente está falando dessa origem, e aí é uma ligação com as contas na Suíça, o Júlio vai entender. O Barça é criado por suíços e imita a cor do Basel. Exatamente. Ele coloca a cor do Basel no time... Do cantão de Basileia, que se chama. Exato. Exatamente. Daqui vem a cor do Barcelona. E o Barcelona tem orgulho grandíssimo de ter um fundador suíço. Ou seja, por quê? Porque eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê, mas tudo Joan Gamper, né? Joan Gamper, Hans Gamper, Hans Gamper. Originalmente. Por quê? Porque se fala que é um exemplo de um clube de integração, como fala o hino atual que apareceu na década de 70, não importa, tanto faz se você vem do norte ou do sul. Quando foi feito isso, o sul se referia à imigração interna do sul da Espanha, da Andaluzia, fundamentalmente da Extremadura, que foram imigrantes pobres que foram a trabalhar no setor textil na Catalunha. O espanhol, primeiro, nasce na Universidade de Barcelona. São estudantes da Universidade de Barcelona. A história diz que eles colocam o nome de espanhol num momento que, obviamente, já existia o catalanismo, mas não tinha esse momento de confronto atual, ou que depois teria na Segunda República, na Guerra Civil e todo o franquismo. Colocam o nome de espanhol como contraposição do Barcelona, que foi fundado por um estrangeiro. Então, assim, espanhol porque nós somos locais. E aqui chega a terceira questão, que é as cores do espanhol. As cores do espanhol, branco e azul, são as cores da dinastia dos Borbões, que é a atual dinastia que tem na Espanha. Só falta você olhar a Real Sociedade em São Sebastião e o Deportivo da Corunha, que também é real. Torcedores do espanhol mais catalanistas falam que não, que é o brasão de Roger da Llúria na Idade Média. Mas a questão é muito clara, as cores do espanhol, os historiadores falam que é uma homenagem à atual estirpe borbônica, que são os reis na Espanha, principalmente depois da Guerra da Sucessão em 1714. Joaquim, isso é curioso. Até estávamos conversando fora do ar, né? Você chegou ao Brasil em 2003, em São Paulo. Foi o ano em que eu fui para lá, que eu fui morar na Espanha e fiquei por 5 anos lá trabalhando, cobrindo muito de perto o Barcelona, e vivi ali 2 anos importantes da história do espanhol. Um deles você já citou, a temporada 2006-2007, quando o espanhol chega na final da Europa League e perde para o Sevilha. Mas no ano anterior, 2005-2006,
o Espanhol é campeão da Copa do Rei, é a última glória do Espanhol, né? São 4, eu falei, o Espanhol nunca foi campeão espanhol, mas foi 4 vezes campeão da Copa do Rei. O último deles, em 2006, ganhando na final do Saragossa, né? Se não tô... No Saragossa, no estádio Santiago Bernabéu. E outro tema, em 2007, o gol de Tamudo... Tira o título do Barcelona, exato. Na penúltima rodada, em um jogo onde Messi marca o seu gol com a mão ao estilo Maradona. Não tinha VAR na época. Messi marca com a mão, muito semelhante a esse gol, ao gol que marcou o Maradona na Copa de 86. E aquele jogo, Tamudo marca um gol, o Barça não consegue a vitória, é o Tamudaço. É o Tamudaço, é. E esse é o grande título, o último grande título do Espanhol. E isso é curioso. Exato. Porque... Deixa eu só lembrar do contexto desse jogo, Joaquim, porque esse jogo é super legal e aí você continua. Não, super legal não foi. Para a história foi. Aliás, eu estava lá de férias. Você sabe o que aconteceu? Você sabe, engraçado como as conexões que a gente faz na nossa vida, né? E eu vou falar uma coisa que pouca gente vai saber, talvez ninguém. Esse jogo aconteceu ao mesmo tempo em que Lewis Hamilton ganhava a sua primeira corrida de Fórmula 1. A primeira, das 101, porque eu cobri a Liga Espanhola, mas eu estava no Canadá, cobrindo Fórmula 1. Então, ao mesmo tempo em que o Hamilton ganhava a primeira corrida dele, eu acompanhava pelo live score o que estava acontecendo na rodada. E a rodada era o Barcelona, e o Barcelona estava 2 pontos na frente do Real Madrid, né? 2 pontos na frente do Real Madrid. O Barcelona era bicampeão espanhol, 2005, 2006, resgate, Ronaldinho, já com a chegada do Messi, Europa, e campeão da Europa. Champions de 7 de maio de 2006 em Saint-Denis. Exato. Assim, esse campeonato de 2007 era para o Barcelona ter conquistado com, sei lá, com 15 pontos a mais do que o Real Madrid. Só que foi um campeonato preguiçoso do Barcelona, em que um jogo ganhava de 6, no outro empatava. Um jogo ganhava de 5, no outro tropeçava. E aí chegou no final com essa vantagem de 2 pontos para o Real Madrid. E nessa penúltima rodada o Barcelona estava ganhando do Espanhol e o Real Madrid empatando com o Saragossa mesmo, né? O Real Madrid empatando com o Saragossa. Ou seja, estava sendo campeão. O Barcelona estava sendo campeão. E ao mesmo tempo, uma questão de 15 segundos, né? O Joaquim, 20 segundos, ou 2 minutos, sei lá. Ao mesmo tempo, no último minuto de cada um dos jogos, o Real Madrid faz o gol da vitória dele e o Tamudo faz o gol do empate do Espanhol. Eles empatam em pontos e o Real Madrid tinha o average contra o Barcelona, podia acabar empatado, ganha o último jogo contra o Mallorca e é campeão. Esse jogo foi comemorado como um título, né, Joaquim? Exatamente. E como vocês podem ver, a partir de então, a progressão de Hamilton e o Espanhol foi exatamente igual. Exatamente igual um e outro. Naquele GP, o Kubica, o Robert Kubica, que era um baita do piloto promissor, o polonês e tal. O Robert Kubica, ele tem um acidente em Montreal. Eu lembro daquela corrida não pela vitória do Hamilton, mas pelo acidente do Kubica. Que quando acontece o acidente, eu falei, morreu. O cara morreu. Um acidente horroroso, feio demais. No fim, não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada com ele. Ele foi se machucar feio depois, né? Correndo de rally e tal, que abreviou a carreira dele. Mas então acho que o Espanhol está mais para Kubica. De fato, o Tamudaço foi... não estou falando ironicamente, é a última grande conquista do Espanhol. E outro aspecto, o fato do Espanhol perder o seu estádio, o estádio de Sarriá, maldito para o futebol brasileiro, e eu diria também para o futebol mundial, a história do futebol, isso marca muito a história do Espanhol. Porque o bairro de Sarriá fica na parte alta da Diagonal. A Diagonal é uma avenida que divide agora Barcelona até o mar de forma diagonal. Na parte de cima da Diagonal, sempre se chama assim, a parte de cima da Diagonal, são bairros economicamente, em geral, de um nível... são mais ricos. O Espanhol tinha seu estádio numa zona extremadamente rica. E é certo que tem uma má administração do Espanhol, mas os poderes públicos locais, a Prefeitura de Barcelona e a Generalitat de Catalunha, que é o governo autônomo, não ajudaram o Espanhol a manter o seu estádio.
Isso marca muito a história do espanhol, porque eles demoram praticamente mais de 10 anos em fazer a sua própria casa. E o fato de sair de Barcelona, de ir a um estádio moderno, ao lado de um shopping, na cidade de Cornellà de Llobregat, que é a região metropolitana, marca uma nova era do espanhol. E o fato do espanhol ir a Cornellà é interessante porque ele acaba perdendo na questão de idade dos seus torcedores. Torcedores economicamente de um alto poder aquisitivo, o espanhol, às vezes, em algumas ruas do bairro de Sarriá, era o primeiro clube na frente do Barcelona. Ele vai agora ao Extra Rádio de Barcelona e ele está ganhando e ganhou torcedores dessas regiões, de classes mais populares e muitos deles de sentimento espanholista. E isso fez que o espanhol recuperasse essa questão de sempre ter sido como um braço político do espanholismo na Catalunha ao longo da história dele. Agora, Joaquim, é correto colocar o espanhol, vamos assim, na ala direita do espectro político? Não, né? Porque... Em geral, não. Outra questão que eu acho que o espanhol foi sequestrado pelos políticos espanholistas de direita que vivem na Catalunha. Se você vê o Partido Popular, oposição na Espanha, mas assim, ser do Partido Popular na Catalunha significa que você é ideologicamente de direitas e espanholista, porque já tem um partido de direita catalães. Então, o que acontece? A cúpula do Partido Popular na Catalunha, praticamente todos eles são do espanhol. Eu sempre vejo de forma diferente. Outra questão, eu nasci em Barcelona, mas nunca morei em Barcelona. Eu vivia na segunda área metropolitana de Barcelona, no começo do interior. Nas cidades de comarcas, como se chama na Catalunha, que seria de interior, tem torcedor do espanhol que não são nem espanholistas nem de direitas. São que o pai, o avô, o bisavô era do espanhol e que, obviamente, as famílias continuaram sendo do espanhol. Então, assim, a torcida do espanhol é mais plural da simplificação que muitas vezes se faz na própria Catalunha. Agora, eu acho que isso... Perdão, Júlio, eu acho que essa complexidade é importante, porque senão a gente cai às vezes, num maniqueísmo de o Barça é progressista. Exatamente. E o espanhol são os reacionários. O rótulo. Porque é de verdade que a história do Barça se converte em um símbolo de democracia na ditadura de Franco. Certo, óbvio. Isso está claríssimo. Claro, absoluto. E no caso do Di Stéfano, é muito claro, tem uma intervenção do poder público fascista da ditadura de Franco que faz que o Di Stéfano acabe jogando no Real Madrid e que não consegue jogar junto com o Kubala. Abro um parênteses, o Di Stéfano e o Kubala se aposentam juntos no espanhol. Então, o Barça não aconteceu, o espanhol aconteceu, ele conseguiu. Já os dois ao final da carreira dele, Kubala e Di Stéfano, jogaram no espanhol. Então, assim, é uma complexidade muito maior. E depois, isso marca muito, por exemplo, em territórios históricos como na Catalunha, e a guerra civil é o nível máximo de enfrentamento que tem dois eixos. Esquerda-direita, mas depois tem o eixo me sinto espanhol, agora diríamos independentista, na época diríamos catalanista. Então, nesse duplo eixo que ainda agora marcam as eleições, por exemplo, na Catalunha ou no País Basco, o espanhol não é verdade que todos os seus torcedores sejam de direitas espanholistas. Estão espalhados em todo o marco eleitoral. Nenhuma torcida é só de esquerda, só de direita, né? A gente até fez um podcast aqui, né, Jamil, sobre Roma e Lazio, como são dois clubes, a Lazio muito conectada, à direita, a italiana e tal, mas a Roma, as torcidas organizadas da Roma também tem muita gente conectada à direita lá na Itália e à esquerda. E, aliás, Barcelona, a gente até também já comentou isso aqui, né? Sempre achei super curioso como o Barcelona e a Catalunha, de uma forma geral, né? Nas eleições espanholas e catalãs,
ao que costuma acontecer ao mesmo tempo, né? Agora não sei, pelo menos quando eu morava eram ao mesmo tempo, não sei se isso mudou, porque tem tanta eleição na Espanha que isso deve ter desemparelhado ali, mas era impressionante, porque ganhava a esquerda dentro da Catalunha, ganhava a esquerda na eleição nacional, porque a esquerda protegia mais os direitos das comunidades autônomas, etc., né? A centro-esquerda, enfim, mas ganhava a direita dentro da Catalunha, com os partidos... A direita catalanista, que é a direita catalã, Convergência e União. Convergência e União, a CIU, né? Então, quer dizer, as pessoas iam lá na urna ao mesmo tempo e votavam na direita na eleição local e na esquerda na eleição nacional, porque os interesses são outros. E os dirigentes do Barcelona, muitos deles ao longo da história, conectados à Convergência e União, né? Quer dizer, conectados outra questão é que agora no processo independentista, a torcida do Barcelona aproveitou o que significavam os jogos da Champions, que são globais, a torcida, para expressar o sentimento a favor do direito à autodeterminação. Mas o Barcelona, como clube, não se posicionou como a favor do processo independentista. O Barcelona, como clube, defendeu o quê? O direito a decidir, ou seja, que tenha uma votação sobre a autodeterminação da Catalunha. Outra questão diferente é que agora, com a volta do Joan Laporta na presidência, ele, pessoalmente, ele é desinibidamente, ele é independentista. E quando o sócio do Barça votou nele, ele sabe que ele vai alinhar outra vez o Barcelona no processo, a favor do processo independentista. Mas outra questão que também tem que ser dito é o seguinte: tem uma parte da burguesia catalã que, na época da ditadura de Franco, estavam absolutamente alinhados com o regime. E alguns deles estavam na diretoria e foram presidentes do Barcelona. Tem outra parte da burguesia na Catalunha que era resistencialista cultural. Mas, assim, dizer de que a burguesia catalã financiou literatura em catalão, aulas de catalão, é certo, mas tinha outra que era absolutamente alinhada com o regime. Outra questão, que a população, o torcedor de rua, de arquibancada, era claramente antifranquista, porque a repressão era muito grande. A repressão da ditadura de Franco foi muito grande. A pós-guerra foi duríssima. Foi duríssima. E o Barcelona, o que comentava anteriormente, passou por um processo de depuração política. O presidente do Barcelona foi assassinado na Guerra Civil Espanhola. Sim. Né? Sim. Agora, eu comecei a fazer essa pergunta e acabei me perdendo no raciocínio. Naqueles anos, aqueles bons anos do espanhol, quando eu estava por lá, Joaquim, eu não notava uma rivalidade entre Barcelona e Espanhol que entrasse que tiver. Vou refrasear aqui. A gente olha para alguns clássicos mundiais, alguns derbys mundiais, em que a questão política ela fala mais do que a questão esportiva, né? Rangers e Celtic, que é um clássico muito famoso nesse sentido, enfim, e outros que há por aí. E o Barcelona espanhol, mesmo tendo vivido pessoalmente o resgate do Barcelona como clube potência espanhola e anos bons do espanhol, tirando um título do Barça, chegando numa final europeia, sendo campeão da Copa do Rei, eu não notava esse tema político ser entrar muito na conversa entre Barcelona e Espanhol, né? Talvez a diferença esportiva muito grande tenha feito com que essas diferenças políticas que a gente está comentando aqui no nosso podcast tenham ficado de lado? Não, nem na época da ditadura de Franco, até os anos, acho que o espanhol até final de 60 consegue esportivamente competir bem com o Barcelona. Não era o clássico democracia contra franquismo, não era verdade. Nunca foi. Né? Nunca foi, absolutamente. E Catalunha contra Espanha também nunca não. Foi, isso é muito mais representado em Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid, isso é claríssimo. Mas nunca foi um clássico político. Aqui tem duas questões. O Barcelona continuou sendo o grande rival para o espanhol, mas os torcedores que agora têm até 30 anos, 35, o clássico do Barcelona é o Real Madrid. Não tem até uma simpatia pelo espanhol?
Não tem. Por não ser tem. da cidade? Não é para tanto, né? Não exagera, Júlio. Não, e outra questão, e tem um desconhecimento brutal do espanhol, porque faz a simplificação. Time de fachas, o time de... Não é isso. Então, assim, era um clássico, isso, pau a pau. Agora, onde tem uma grande rivalidade, e ainda se mantém nas categorias de base, porque na Espanha não tem como no Brasil, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e tal. Os times de base do Barça e o Espanhol, eles se enfrentam desde bem pequenininhos no pré-benjamin. Então, por exemplo, agora, no clássico desse final de semana, tem 11 jogadores do Barça saíram da base do Barça, e 11 do atual elenco do Espanhol que saíram das categorias de base. Esses jogadores têm uma grandíssima rivalidade, porque os títulos de Alevín, de infantil, como se chama em espanhol, de juniores, eles foram sempre jogados pau a pau entre as duas categorias. Mas atualmente é isso, é curioso. A torcida do Barça não liga muito para o que faz o Espanhol. Mas a torcida do Espanhol, o jogo do ano é esse final de semana. Quando chega lá, semifinal da Champions League, Barcelona e Real Madrid, o torcedor do Espanhol torce para quem? Não, o Espanhol, ser do Espanhol não é uma anomalia. Estou falando isso aqui no Brasil. Eu, em Barcelona, falo que é uma anomalia. Mas o torcedor do Espanhol é torcedor raiz. Ele vai contra o Barça sempre. Sempre. Vai torcer para o Real Madrid. Não, torcer contra qualquer um. Qualquer time. Contra qualquer time, entendeu? Não. Então, assim, outro tema é que a torcida do Barça fala que o Espanhol é uma sucursal do Real Madrid na Catalunha. Mentira. Então, o filial, a torcida do Barça chama o filial, já está lá o filial do Madrid. O que acontece é que, esportivamente, o Espanhol não ia receber jogadores jovens do Barça. Então, o Real Madrid aproveitou para enviar tradicionalmente jogadores promissores ao Barcelona, ao Espanhol. Aconteceu com o Marañón na década de 70, um dos grandes ídolos do Espanhol. E mais recentemente aconteceu, por exemplo, o Marco Asensio, o Lucas Vázquez. O Real Madrid emprestou ao Espanhol. Então, assim, sempre teve o Espanhol, os diretores esportivos sempre chamaram na porta do Real Madrid para conseguir jogadores. Joaquim, vou contar uma historinha bem pequenininha, Júlio. Jamil, você já conta a história. Você vai contar essa história e a gente vai falar sobre Xavi e Daniel Alves no Barcelona, mas depois desse break. Chegou um novo jeito de assistir esportes. Disponível em diferentes plataformas. Esteja onde estiver, você tem mais opções de escolha. Porque no Star Plus você tem mais ESPN do que nunca. Já disponível. Vai lá. É rapidinho a história. Joaquim, quando eu casei na Catalunha, no dia seguinte ao casamento, eu sempre brinco com os meus amigos brasileiros, e principalmente a família que foi ao casamento, que na verdade eles não foram para o casamento, eles foram para o dia seguinte que tinha um jogo do Barça. Entendeu? Como então tinha um jogo no dia seguinte, e era, vamos ver se você lembra, 2010, maio, Barça e Villarreal. Era o último jogo da bicicleta. Isso, último jogo. E aí o que eu fiz foi justamente, para os convidados, organizei um ônibus para a gente ir no jogo do Barcelona. Os torcedores do Espanhol, que tinham sido convidados para o casamento, se recusaram a fazer parte da festa. Eu tive um problema diplomático. E eles falaram, e por que não foi no jogo do Espanhol? Falei, cara, assim, só para entender, não tem nenhum problema, a gente também pode ir no jogo do Espanhol. É que não tinha. Então, era 2010. O auge daquele time absurdo, né? Mas só para voltar nessa questão, não é que vai torcer para o Barcelona, não, Júlio. Nem no casamento do amigo
os caras aceitam ir no... Nem para torcer para o outro, né? Quer dizer, torce lá para a vida real. Nem para torcer para os outros. Exatamente o mesmo que acontece aqui no Brasil, não? Em São Paulo, às vezes eu falo para não corintianos, vocês têm que ir em Itaquera. É um estádio de inauguração da Copa do Mundo, tal. Imagina que eu vou pisar... Esquece. O mesmo ponto de vista que existe lá, não? E de fato, essa questão. Exatamente. Eu aproveitei uma das minhas férias em Barcelona para ir a ver um jogo no estádio do Espanhol. Eu fui repreendido por amigos meus. Tô falando. O que você tem que ir a fazer naquele estádio? Ir a ver futebol. Eu sou jornalista, eu não tinha ido a ver o estádio do Espanhol. Na época, era o debate da construção dos estádios da Copa do Mundo. Claro. Eu falei, eu quero ver como é o estádio do Espanhol. Aliás, fato, né, um estádio belíssimo para 40 mil pessoas, de custo baixo, muito mais moderno do que o Camp Nou. Exatamente. E com o conceito mais moderno, porque está ao lado de um shopping, integrado como acontece nos Estados Unidos, que não é nada habitual na Espanha. Fala, Joaquim. Não, vamos lá. Eu queria falar é que na época eu falava aqui no Brasil que a construção do Espanhol, eu não me lembro dos custos, mas foi de baixo custo, porque foi arcado pelo próprio clube, teria que ter sido um modelo de construção de estádio de Copa do Mundo aqui no Brasil. Sim, Cuiabá, Natal, todos exatamente, esses locais. Exatamente. Não estamos falando do... Não é substituir o Maracanã, não é substituir o Itaquera, mas você precisa saber qual é a dimensão do futebol naquele local. Ou, por exemplo, Brasília. Manaus, etc. Exatamente. A lista é grande. Vamos lá. Vamos ter nesse final de semana, no sábado, a estreia de Xavi Hernández como técnico do Barcelona. Tem uma curiosidade, o Xavi é o jogador que mais atuou no derby Barcelona-Espanhol. 36 vezes o Xavi esteve em campo nesse derby. Nesses 36 jogos, o Barça ganhou 25, quer dizer, né? Ganhou 25, empatou 9, perdeu só 2 vezes. E contra o Espanhol é o rival contra quem o Xavi mais fez gols. Fez 6 gols contra o Espanhol e deu 8 assistências. Quer dizer, o Espanhol sempre foi um dos rivais prediletos do Xavi, que estreia agora como técnico do Barcelona, como técnico, por exemplo, do Piqué, que sempre que joga Barcelona e Espanhol tem a sua esposa, a grande Shakira, lembrada carinhosamente pela torcida do Espanhol, e o Piqué também não perde uma chance de dar uma sacaneada no Espanhol, que ele fala que não é o Espanhol de Barcelona, né? Porque o nome do clube, né, Joaquim, é Real Clube Deportivo Espanhol de Barcelona, né? Mas o Piqué agora fala que não é de Barcelona, que é de Cornellá, né? Que é de Cornellá. Por isso a torcida do Barça, ou da China. Eles chamam agora a torcida do Barça, já faz tempo, de derby metropolitano. Ele fala que não é mais derby da cidade. Não é da cidade, porque então... Mas esse mesmo comentário, eu acho, como provocação, tudo vale. Mas assim, eu sempre pensei, eu vivi em Cornellá 10, 12 anos, os primeiros 12 anos da minha vida. Eu penso, você não pode falar isso por respeito aos torcedores do Barça de Cornellá, como se os torcedores do Barça... Então Barcelona não tem aeroporto, né? Não, então Barcelona não tem aeroporto, porque o estádio é Cornellá El Prat, né? El Prat é onde fica o aeroporto. Exatamente. Mas então assim, não tem aeroporto de Barcelona. Como provocação é boa. E outra questão, o Piqué é um grande provocador. Mas eu, pessoalmente, acho que ele é um grande provocador para esconder as polêmicas futebolísticas que ele teria que protagonizar, porque o nível dele já está muito abaixo. Não é Maldini na idade dele, não é Nesta na idade dele, não era Cafu, Cafu era lateral, mas estamos nos entendendo, não era Roberto Carlos, não, o nível dele já é muito abaixo, e ele sabe muito bem o que falar para a torcida, jogar para a torcida, criar polêmicas na mídia, incendiar, tá bom, estamos a favor eu pessoalmente, desse tipo de jogadores, mas para mim está escondendo uma performance dele já muito abaixo do que ele teria que ser. Com certeza. O que esperar de Xavi? Há alguns anos, né, Júlio? Porque, sinceramente,
Desde que o Bayern avisou que ele não acompanha mais o ritmo, né? Não, e sinceramente, eu acho que o Piquet, sem querer, eu acho que o Piquet foi um bom jogador, mas ele deu uma sorte danada, né? Jogar ao lado de Puyol no Barça e naquele time do Barça, ao lado do Sérgio Ramos na seleção espanhola. Eu acho que o Piquet teve uma... Tem o perfil perfeito para esse Barça de cultura cruyffista, de tirar a bola com muita qualidade de atrás, de construção do jogo. Muito reconstruir, concordo. Exatamente. Isso. Mas ele volto a tocar nessa tecla, ele não é Maldini com a idade dele. Não. Joaquim, Xavi, o que esperar do Xavi? Era uma escolha óbvia, né? Não poderia ser outro. Depois da saída do Koeman, parece que a escolha do Xavi era a única possível para essa diretoria do Barcelona, né? Nem sei se era a mais desejada ali pelo Laporta e tal, quer queira que não, é uma experiência. O que você espera do Xavi treinador? Olha, o barcelonismo acha que é Xavi ou barbárie. Assim, vamos defender os princípios cruyffistas com tudo que nós temos. Cruyff, Guardiola, e de Guardiola, obviamente, já se falava na época que o Guardiola era treinador, bem Xavi. Então, isso é muito curioso, porque o Barcelona, na hora de procurar um treinador, não tem os mesmos parâmetros que os seus rivais na Champions League. Quando o Bayern de Munique, quando o Real Madrid, quando o Chelsea, agora quando sair o Guardiola do City, o United, eles procuram o melhor treinador possível. E isso que significa que eles tenham uma experiência dirigindo clubes brutais. Xavi é um estagiário, como o Rijkaard era um estagiário quando chegou em 2003, o Guardiola também era um estagiário como treinador quando ele chegou no verão de 2008. Mas todo o barcelonismo, ele fechou toda a torcida, o clube, através dele, porque se sabe, uma coisa está muito clara, qual vai ser o jeito de jogar que vai ter o Barcelona. E ele é um integrista cruyffista. Ele vai jogar com três lá na frente, pontas abertas, laterais que chegam, um volante, um 4 de criação, bola bem jogada desde o goleiro. Então, o Barcelona, o que a torcida vê, enxerga no Xavi, é voltar na página 1 do cruyffismo puro. Só que o jogo evoluiu, né, Jamil? O jogo mudou tanto, né? Quer dizer, nada garante, né, Joaquim, Jamil, que nada. É um acto de fé. Esse jeito de jogar, o Guardiola já não joga mais desse jeito. Eu ia falar, não é só o Guardiola não joga desse jeito. Os times, e principalmente os treinadores, Joaquim, me corrija se estiver errado, aprenderam a jogar contra esse estilo. Exatamente. Né? Porque, de fato, não existia. Ou pelo menos não de forma tão bem organizada. Quando esse estilo é implementado e começa a dar resultado, o que fazem? Eu lembro, falando com os outros técnicos, você também, Júlio, o que fazer para parar o Barcelona? Essa era a pergunta. Você se lembra dessa pergunta? Essa era a pergunta constante. Né? O que fazer para parar? Então, ninguém ficou de braços cruzados falando, bom, é imparável. Não, todos foram tentar parar. Então, de alguma forma, não é que o estilo não dá resultado, é que você tem do outro lado técnicos que foram estudar. Né? Você tem na Europa, o Joaquim sabe disso, verdadeiras universidades do futebol, que estudam justamente tudo isso. Vamos lembrar, isso faz 10 anos já. Né? Ou seja, você já teve até doutorado, se você quiser, nesses assuntos. Então, você repetir a mesma tática para aqueles que agora já sabem lidar com essa realidade, obviamente o resultado não é igual. Então, essa eu acho que é um desafio real, Joaquim. O jogo se desenvolve, né, Joaquim? O jogo se desenvolve. Exatamente. O último Barcelona multicampeão em 2015 já era um time de jogo muito mais direto. Quer dizer, não é que não existe mais jogo de posse de bola, etc. Claro. Não é isso. O conceito está lá, mas o jogo se desenvolveu. Será que o Xavi, com uma experiência lá no Catar, teve a capacidade ou a condição de estar updated, digamos assim, com a forma como por isso, João Laporta, o que ele estava enxergando, o presidente do Barcelona agora, quando voltou, ele queria um treinador alemão.
Ele queria um treinador alemão, por quê? Porque o 8-2 contra o Bayern de Munique ficou, o barcelonismo fez como, esqueceu, não virou, não formou parte da linguagem como o 7-1 virou aqui no Brasil, que acho muito Não tinha ninguém no estádio, né? Não tinha ninguém no estádio, pandemia e tal. Aqui, ninguém viu. Né? 8-2. Geração 7-1, todo dia é um 7-1. Eu adoro isso. Mas isso não vingou em Barcelona. Vai lá tu falar que é geração 8-2 ou 2-8. Então, o Laporta queria um treinador alemão. Mas aqui tem dois pontos de vista diferentes. Uma, é um acto de saudosismo terrível, e o exemplo é como o Barcelona agora recebeu o Dani Alves com 38 anos. E segundo ponto de vista tá bom, vamos evoluir, mas para evoluir, vamos a começar daquilo que nós sabemos fazer. Então, para mim, o perigo que tem o Barcelona é se converter na Holanda. Na Holanda tem momentos de glória, ótimo, mas tem momentos de decadência, que a seleção não vai na Copa do Mundo, que o Ajax não consegue nem passar, nem às vezes chegar na fase de grupo da Champions, mas o Barcelona, agora, o atual, precisa ganhar. Não é o clube do catalanismo, mesmo que um clube da nas décadas de Franco. Então, assim, para mim é outra questão. Tá bom, vamos construir, mas construir através do que nós sabemos. Ô, Jamil, como que você se sente com o São Paulo pagando o salário de um jogador do Barcelona? Eu me sinto como, já que eu voltei de Glasgow agora, na COP26, eu me sinto um país em desenvolvimento pagando pela poluição dos países ricos de 200 anos, tá? Vamos ver se vocês entenderam a comparação. Vocês foram lá, poluíram o mundo inteiro por 200 anos da Revolução Industrial e agora são os países em desenvolvimento que tem que pagar pela... Não, pelo amor de Deus, meu cara. Desculpa, Joaquim, não tem nada a ver com isso. Mas é isso aí, o São Paulo vai pagar o salário do Daniel Alves lá no Barcelona. O que eu ia falar é que o nosso ministro da Economia deve ter razão, porque tanto faz que o euro esteja 6,40, 6,30, porque é capaz o Brasil de pagar o salário do jogador que está lá, não? Não é? Não é verdade? Daniel Alves chegou na quarta-feira, foi apresentado na quarta-feira, 10 mil pessoas, entrou descalço, né? O Dani sabe também ser marqueteiro, ele né? Entrou descalço e escolheu a camisa 8, diz ele, em homenagem a Hristo Stoichkov e Andrés Iniesta. Eu acho que é porque ele não está querendo jogar de lateral direito, não, hein, Joaquim? É isso que eu ia falar. O lateral direito tem que escolher. Escolheu a 8, que é para mostrar onde ele quer jogar. Não. Mas eu ainda acho que quando ele foi no São Paulo, ele tentou fazer ele ser o número 10, deu no que deu, né? Desculpa. Melhor do que está hoje. Eu tenho uma teoria, e eu comentava isso com um amigo meu ontem, que se o Dani Alves, tá bom, ele foi jogar no São Paulo porque ele é São Paulino, tivesse ido jogar no Corinthians ou no Palmeiras, eu acho que seria um ídolo do nível do Sheik. Concordo. Outra questão é que, para mim, a diferença fundamental é que o Dani Alves foi a ser o jogador número 1 do São Paulo quando ele nunca foi número 1 em qualquer time que ele jogou. Então, assim, para mim, o erro foi a diretoria do São Paulo que quis enxergar no Dani Alves o jogador número 1. Ele em uma entrevista que ele me deu no mês de outubro, ele falou uma frase muito interessante, que falou: eu sou um construtor de vestiário e sou um construtor de time ganhadores. Esse é o papel que o Xavi viu nele. Ou seja, no momento que o Xavi não vai entrar no vestiário porque agora é o treinador, ele sabe que tem alguém lá que vai cobrar os jovens jogadores, que vai cobrar com a mesma cabeça, né? Mesma visão de jogo, de mundo, né? E outra questão, o Barcelona fez um contrato temporário no Dani Alves de 6 meses. Ele só assinou até mês de junho. Isso também é cruyffismo puro. O Cruyff falava contratos curtos porque o jogador está tensionado, para ele ganhar a renovação. Eu acho que eu aposto muito na chegada do Dani Alves, porque o momento ele precisa jogar ao máximo nível 6 meses para ir na Copa do Mundo. Ele quer ir na Copa do Mundo e o Tite abraça a ideia dele ir na Copa do Mundo.
Não é uma questão dele por uma parte. Não, a seleção brasileira, o Tite acha que ele pode ir na Copa do Mundo. Eu acho que ele pode jogar um papel importante. E ele essa semana jogou um papel fundamental em levantar o ânimo da torcida. E era interessante porque hoje pela manhã estava ouvindo podcasts de rádios de Madrid, eles detonaram o Daniel Alves. Mas por que detonam o Daniel Alves? É a vergonha, virou um circo. Assim, virou um circo e uma vergonha melhor para alguém que está numa rádio em Madrid que o teu público é torcedor do Real Madrid. Por quê? Porque ele é uma ferramenta que pode vir a ser importante nesse processo de reconstrução do Barcelona, e principalmente de acordar esse vestiário do Barcelona que está vivendo como os jogadores se aposentando, não? É uma aposentadoria de ouro. Também acho que pode ser bom para os dois. Bom para o Daniel Alves, que quer chegar na Copa do Mundo, e o Brasil tem um problema sério ali na lateral direita, e bom para o Barcelona por esse espírito vencedor e esse no vestiário. A gente está acabando o podcast, mas eu queria passar rapidinho com vocês sobre Copa do Mundo, eliminatórias. A Suíça do Jamil se classificou, a Europa já definiu 10 seleções classificadas, e a Itália e Portugal, né? Meu Portugal, com essa porcaria desse técnico que tem, caíram numa repescagem perigosíssima em março, porque agora repescagem de jogo único. A gente com certeza vai falar mais disso quando sair o sorteio, quando saírem os confrontos e etc. E aqui na América do Sul, na África, a Costa do Marfim ficou pelo caminho já, era um grupo que estava Costa do Marfim junto com Camarões, então alguém ia ter que sobrar, sobrou Costa do Marfim. Na Ásia, o Japão está sofrendo um pouco. Na CONCACAF, o Canadá vai se classificar para a Copa do Mundo, uma coisa muito diferente realmente, né, do que a gente está acostumado a ver, e antes de uma Copa do Mundo, que o Canadá vai ser uma das sedes, a de 2026, junto com os Estados Unidos e com o México. E na América do Sul, quem está com a corda no pescoço é o Uruguai, apesar dos jogadores que tem. Quer dizer, é um futebol de seleções muito equilibrado, muito nivelado. A Sérvia, que tirou Portugal, jogou Portugal para a repescagem, a Suíça, que jogou a Itália para a repescagem, estavam no grupo do Brasil na Copa de 2018, e aqui no Brasil, todo mundo achava que o Brasil tinha que passar o carro, acharam um absurdo empatar com a Suíça, não sei o quê. Joaquim, você está há quase 20 anos no Brasil, né? Vai 18 anos. Eu costumo brincar que o brasileiro não tem complexo de vira-lata nenhum com o futebol, ele tem complexo de pitbull, né? O brasileiro acha que só existe o Brasil no mundo jogando futebol, e isso não muda. Não tem 7-1 que mude, né? O Brasil ganha de todo mundo nas eliminatórias sul-americanas e todo mundo continua metendo pau no técnico da seleção e no jogo. Você, com esse olhar estrangeiro dentro do Brasil, qual é a visão que o europeu tem hoje da seleção brasileira, das chances da seleção brasileira e de como o brasileiro se relaciona com esse futebol da seleção brasileira? O que eu vejo falando com colegas em Barcelona é que a seleção está desacreditada, a seleção brasileira. Está desacreditada aos olhos europeus. Hoje eu escrevia um pequeno artigo do Tite e eu falava que o Tite ele está preparando a Copa do Mundo às cegas. O Brasil vai chegar no Catar e não sabemos qual é o nível, porque a Europa, uma vez mais, fechou as fronteiras deles futebolísticas para a Argentina e o Brasil. O que eles fizeram agora é a Argentina e o Brasil vão chegar na Copa do Mundo. Não sabemos qual é o nível. Se essa Argentina do Scaloni vai poder competir contra a Holanda. Eu ia falar contra a Suíça, com um time que se fecha bem. Se joga... Então, assim, o que eu vejo é que a seleção agora, não sabemos o que vai acontecer. Pode cair na primeira fase, e como pode chegar na final e ganhar. O que eu vejo, o que se viu na última Euro, eu achava que a França ia arrasar. Porque eu vejo a França, jogador por jogador, muito acima de qualquer outra seleção. Mas aí sempre tem a Suíça. Exatamente. Mas, tirando a França, eu não vejo nenhuma seleção, sem ter jogado contra o Brasil, que seja superior ao Brasil. Não vejo. Mesmo que o Tite faça coisas como colocar o Fred de titular agora, quando
que você não acaba de entender, e por que não coloca mais o Gerson, que sabe construir, sair jogando, aproveitando o que ele tinha criado no Flamengo com outros jogadores, para mim é uma incógnita absoluta, por não ter referências. E essas referências, para mim, o futebol está andando para um lugar muito perigoso, porque a UEFA decidiu tirar as seleções sul-americanas do jogo. Nos afastou geograficamente e fisicamente. Estamos, para mim, num momento muito perigoso. E eu tenho outra teoria, muito pessoal minha, que na Europa, eu acho que a Premier League tem o plano a longo prazo de acabar diminuindo a Champions League, que eles querem convertir a sua competição local na competição global. Então, os movimentos que eu vejo do Brasil observando, para mim é preocupante. E volto a tocar nessa mesma tecla. O Brasil não tem referências, não sabemos como esse Brasil vai fazer com essa Espanha mais jovem, técnica que vai se jogar. Talvez o Brasil mete de 5-0 no intervalo. É um momento, talvez, que lembra, salvando as distâncias, na Copa de 58, 62, 66, quando o Brasil ia jogar e não sabiam contra quem. Quando a gente só sabia na Copa do Mundo, né? Inclusive, exatamente. Essa era a grande graça da Copa do Mundo, né? Mas é que hoje os jogadores estão lá, né? Estão todos misturados. Eu não sei, eu acho que se os europeus estão menosprezando a seleção brasileira, estão errados, viu? Porque eu acho essa seleção do Tite aí bem competitiva. Ô, Jamil, que aula, hein? De catalanismo, de Barcelona e espanhol. O Joaquim vai ser convidado frequente aqui, hein? Espetacular. Eu basicamente poderia passar que eu só faço pergunta agora, viu, Júlio? Não. Fácil. Imagina. Vou colocar até meus filhos para escutar, porque daí eu não tenho que dar aula em casa. Agora você já pode tirar eles da escolinha do espanhol na Suíça e colocar na escolinha do Barça na Suíça. Não, senhor, eles estão na escolinha do São Paulo na Suíça. Ah, tá. Meu Deus. Quer dizer, paga salário do jogador do Barcelona e tem escolinha na Suíça? Oh, que bom que tá sobrando, hein? Joaquim, muchas gracias. Como é que se fala? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Al play, como se fala em catalão. Muito obrigado, Joaquim. Obrigado, foi um super prazer te receber aqui. Obrigado por trazer para a gente tanto conhecimento sobre o Barça, sobre o espanhol. Realmente foi muito legal. Jamil, a gente se encontra na semana que vem. Joaquim, obrigado. Obrigado. Quinta-feira que vem volta o podcast Futebol Sem Fronteiras. Tchau, gente. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.